Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, voltando. Gente, eu tirei férias mesmo. Tirei férias geral. Tirei férias do trabalho, tirei férias aqui um pouco no Bruxa Curiosa, me dediquei a um outro canal, me arrisquei, e a vida é isso, se arriscar. Me arrisquei a falar de futebol lá no norte da carta, então eu fiz poucos vídeos, mas os vídeos que eu fiz foi pra lá. Então eu precisava dar uma descansada do povo turco, do Janyaman, né? Então eu falei assim, vamos dar umas férias, né? Mas é isso, eu precisava mesmo ter umas férias do canal, tava precisando. Aqui também às vezes a energia é densa, é bastante coisa. Eu gosto muito daqui, mas dá dá um tilt no sistema. Então eu falei, não, agora a gente volta com força total. Então vamos lá, gente. Para começar, eu também quero desejar a vocês um excelente 2026. A você que me acompanhou no 2025, gratidão. Obrigada por você me acompanhar, obrigada por você retornar a minha consulente. Gratidão imensa. E de novo, gente, permaneça aqui quem gosta. Enfim, vamos continuar, né, emanando energia. E bora lá! Então que você tenha um 2026 grandioso. Vou fazer o seguinte, antes de começar a tiragem, que eu vou fazer, o tema da tiragem é sorte do ano novo, vou começar com o que me deu muito trabalho. Janyaman, bora! Mas eu vou tirar aqui, mentaliza o que você deseja para esse ano. Vou fazer aqui, ó, 2 montinhos. Vamos lá? Vou fazer 2 montinhos, deixa eu só cortar aqui. Vou fazer, ó, 2 montinhos. Primeiro montinho, segundo montinho. Mentalize o que você quer, tá? E bora, vamos lá. Vai dar tudo certo, ok? Então, primeiro montinho, segundo montinho. Vamos lá. Pra quem mentalizou aqui o primeiro montinho, um recadinho aqui do tarô para 2026. Vamos lá, primeira carta aqui, a carta da justiça. Eu gosto muito de falar. Então é um ano para você que escolheu a carta de número 1, ajustamento. Então esse um ano de você ajustar tudo, endireitar tudo. A ação, toda a sua ação esse ano vai ter uma consequência, né? Vamos ver aqui a segunda carta. Carta da morte. Então eu preciso ter uma ação bacana, encerrar. Vai ser um ano que você realmente vai precisar dar cortes. É o que eu falei, ajustamento para você esse ano. E cuida do seu mental. A carta da lua aqui fala de confusões. Então, por isso que a justiça fala ação e reação. Vigia, varoa, vigia, varão. Então, vigia aqui, cuida do seu mental. O seu mental ele pode estar confuso. Então, se tem coisa, gente, que a gente precisa de uma ajuda. Pode ser uma ajuda de um profissional, né? E tem outra coisa, a lua ela também fala de intuição, né? Então, às vezes tem coisa que você vai ficar muito bitolada, isso não é da minha cabeça, mas as coisas que vai te deixar confusa por conta de uma atitude não tomada legalmente. Aqui a gente precisa também saber lidar com as nossas emoções, ok? Controlar as nossas emoções e ser parcial em alguma situação, tá? Para você que escolheu aqui a primeira opção. Então, um bom ano para você. Mantenha a cabeça equilibrada,
tá? Se precisar, procure uma ajuda, tanto de psicólogo como um bom advogado, depende do que você for fazer de papelada, tá? Então, resolva com a razão, não com a emoção. Agora, para você que me acompanha aqui no canal e escolheu o montinho 2, vamos ver aqui como será o seu ano. Aqui a gente começa com o eremita, introspecção, quietinho, mas o eremita também fala de sabedoria. Então é importante agora, às vezes é importante a gente sair um pouco de cena e analisar coisas assim nos mínimos detalhes. Então bora analisar as coisas nos mínimos detalhes. Por quê? Porque aqui a carta do mago, a gente precisa analisar, e uma palavra que vem economizar no sentido aqui, você tem a faca e o queijo, e às vezes você não precisa adquirir outras situações. Às vezes você tem coisa guardada aí que tá tão novinha que você coloca ali na mesa e todo mundo fala, nossa, que novo, mas mal sabe que você já tem essa situação há 500 anos. Então, olhe para as coisas que você tem, analise, estude, né? Então, às vezes você já tem alguma coisa, estude essa ferramenta e veja se ela vai fazer serventia para você mesmo, tá? E ó, a carta do louco aqui, você não tem nada a perder. A gente pode utilizar todas as nossas situações com sabedoria, apostar em grande investimento e também outra coisa aqui para mim, independente da sua idade, tá? Porque o eremita, ele é um ancião. Ele aproveita os momentos. Então aqui eu falo, aproveite os momentos. Tem muita gente aqui que tem a oportunidade de viajar, oportunidade de sair um pouco, oportunidade de conversar. Aproveite os momentos. Eu fui viajar com a minha família, aproveitei bastante. Fizemos farra, fizemos tudo, brincamos, curtimos. E é isso, curte o momento, não importa quantos anos você tem. Mas então, pega essa lanterna e veja o que você tá perdendo tempo. Às vezes a gente precisa de um tempo para se distanciar, para repensar e fazer as coisas acontecer, olhar para as coisas que você tem, tá bom? E você não tem nada a perder, aproveita. Aproveita sem se prender, mas deixa a liberdade pegar você. Então se liberta. Ok? É isso. Então vamos para o nosso querido Jan. Se você gostou, se bateu com você, fala aí como foi essa leitura, porque a gente precisa cuidar da gente também. Quer uma leitura para 2026? Quer saber algumas coisas? Como que tá a energia? Porque o tarô, gente, ele é bússola, né? Eu gosto de falar que eu não sou vidente, nem gosto dessa palavra. Mas é sempre a energia do momento, tudo é um livre-arbítrio, né? Então vamos lá. Vamos trazer o nosso Jan. Gente, eu tô por fora, nem sei como tá a situação dele, o que ele tá fazendo, se tá solteiro, se foi viajar, se não está. Então vamos lá, gente. Sorte do ano. Tarô para o Jan Yaman. Vamos saber aqui sobre dinheiro, a situação dele, os caminhos, relacionamento, amor, saúde. Então, quais são os caminhos, né? Então, vamos ver 3 áreas aqui: dinheiro, relacionamento e saúde. Já caiu aqui e eu vou deixar como energia, porque eu já trouxe o Jan Yaman aqui para a mesa, tá? 9 de copas. Então eu já falo que a energia dele é uma energia de realização pessoal. Ele vai estar muito voltado ao que ele sente,
aos desejos dele, a realizar coisas pessoais dele, né? Ele olhando muito para ele, bem aquela música. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Terceiro não é você, sempre vai ser ele, né? Mas ao mesmo tempo, o 8 de copas, copas é sentimento. Com muito sentimento, vai ser um ano de desejo, de realizações, tem a tendência dele ser um ano de sucesso, né? E assim, e ele vai estar ali muito contente, porque é uma carta que fala de contentamento. Ó, tô com um deck aqui novinho. Contentamento. Então ele vai aproveitar, vai usufruir todas as boas energias, né? Então, aqui o conselho dessa carta é que ele não deixe de agradecer dentro da crença dele, agradecer quem dá o sustento, né? Os fãs. Então que ele possa, um ano aí que ele possa ser grato. Vamos deixar a 9 de copas, a energia do 9 de copas. Me conta, gente, conta aí no comentário, você que acompanha o nosso querido Jan, como que ele está indo, como que está sendo, ou como foi aí o ano novo dele. Me conta que eu quero saber, e de você também. Tá tudo certinho com você? Fala aí. Então vamos lá, gente. Vamos ver de primeira carta. Vamos tirar aqui assim. 3 cartas para cada área. Vamos tirar todas as cartas e eu vou falar. Lembrando que a energia dele é um 9 de copas, energia de realização, de realizar algo. Vamos ver dinheiro, como estará aí o dinheiro financeiro dele, trabalho, né? Entra tudo aí. Primeira carta, o pendurado. Segunda carta, cavaleiro de espadas. Gente, por mais que não dê assim pra ver no ângulo perfeitinho, eu vou mostrando cada uma e falando pra vocês. Terceira carta, 10 de paus. Vamos lá, no relacionamento, amor, mais 3 cartas. 3 de espadas ou coraçãozinho dilacerado, tchutchuzinho. Uai! Gente, esse 3 de espadas, eu fiz leitura pra minha família toda, né? Caiu 3 de espadas pra todo mundo, até pra mim. Olha, olha. E você, vamos ver se tem um 3 de espadas? Quer uma leitura? Bora! Me chama. Olha, 3 de ouros. Ixi, vai superar as dores aí em grupo. 3 de ouros. 2, 3, hein? 9 de ouros. Ele vai estar focado, gente, no trabalho, né? Em realizar. 9 de ouros também é a realização pessoal, ó. Que interessante. 9 de copas. 9 de ouros. Agora vamos ver como estará a saúde do nosso querido. Saúde aqui. Eu falo que é mais energia, né, gente? Eu sempre gosto de falar que eu não posso dar diagnóstico. Então a gente vai ver a energia. Papisa. Vigia, varão, vigia. Vamos ver aqui. Segunda carta. 4 de copas. Ei, senhor Diano. Última carta aqui, terceira carta. 2 de paus. Gosto de olhar o fundo do deck. Valete de paus. Vamos deixar aqui o 9 de paus. Eu fui tirar o 9 de paus e eu abri uma roda da fortuna, que toda carta que eu abro quando eu estou com um consulente, eu deixo. Então vamos deixar
a roda da fortuna para falar aí do nosso tchutchu. Bora, minha gente, fui dar uma ligadinha aqui no ar, no ventiladorzão, senão a gente morre de calor. Vamos lá, eu vou mostrar a carta por carta, tá? Vamos lá. Essa aqui é uma tiragem assim bem interessante, cheia de contraste, né? O nosso querido Jan ele pode tá, gente, um momento de transição profunda, tá? Então, só que assim, ele garantindo ali a parte material, né? Equilibrando com muito custo o emocional, né? Então, aqui, de uma certa forma, a carreira dele exige aí cautela, né? Cautela aqui. Nós temos Cavaleiro, como eu falei, ele tá naquela energia de realização, né? Ele tá na energia de realização. Nós temos Cavaleiro de Espadas aqui no centro e o pendurado, né? Então, o pendurado, vou mostrar o pendurado aqui, ó, emaranhado, ó, o gatinho, que lindinho. Ele tá se sentindo estagnado ou preso, pode ser preso a contratos antigos. Então, é um momento do Jan ver as coisas por um outro ângulo, talvez um projeto que esteja demorando para sair do que ele gostaria, tá? Lembrando, gente, eu tô falando sobre ali as cartas, né? Porque aí às vezes tem uns comentários. Olha! Logo em seguida, Cavaleiro de Espadas aqui, né? Que na verdade é o caminho que ele se encontra. Então, para sair dessa estagnação, ele vem com tudo, né? Ele vem aí com tudo, indica aí uma comunicação agressiva, tá? Então ele pode estar ali numa comunicação agressiva. Por quê? Porque ele quer buscar novos territórios. A intenção, a cabeça dele, tá, gente? Porque espada é mental. Então a cabeça dele pode estar ali em Hollywood, em novos mercados. Então é uma vontade de cortar o que não serve mais. Então a língua do tchutchu, olha, vai estar afiadinha, bebê? Logo em seguida nós temos 10 de paus, né? O quanto nosso querido precisa tomar cuidado. O resultado é o sucesso, mas é o sucesso. Mas tem uma sobrecarga, né, externa, extrema, na verdade, né? Então ele tá carregando, ele quer carregar aqui, ó, tá vendo como o gato tá pesado? Ele quer carregar um mundo, é bem aquilo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas, né, não dá. Então o dinheiro vem, mas o cansaço é o preço. Então vai pagar o preço. Eia! Agora vamos entrar no relacionamento. Entrar no relacionamento. Que já entramos aqui, gente, com 3 de espadas. O 3 de espadas lembrando, estou falando a interpretação da carta, tá? Que aí vem depois as donas dos tarô aí. Aqui, essa carta, ela fala que ele pode vir de uma desilusão, fala de ferida, né? Ele tá ali ferido emocionalmente. Ah, mas o Jan não me liga. Ah, mas o Jan não quer saber. Mas o Jan. Lembrando, o que a Renatinha fala, o que essa bruxa fala.
Coração do outro é terra de ninguém, não é mesmo? Terra de ninguém. Então, existe sim aqui, tem a tendência de existir um coração partido. Um coração partido. Olha. Então existe um coração aí partido, uma decepção com alguém do convívio, tá? Estamos falando dele aqui especificamente, tá? Então essa tiragem é para ver como estará o ano. E é interessante 3 de espadas, né, minha gente? Logo com 3 de ouros aqui. O 3 de ouros sempre fala de uma comunicação, de uma expressão, de uma socialização, alegria. E esse 3 de ouros aqui, o caminho para o amor pode ser que não é romântico, mas ele é prático. Por quê? Porque ele está muito focado, em construir algo sólido, tá? Pode indicar aqui, ai meu Deus, dá até medo de falar. Pode indicar aqui, gente, que ele pode conhecer alguém através do trabalho, porque é o 3 de ouros, a carta do trabalho em conjunto, né? Então, nosso Jan está ali com um coraçãozinho, ou também fazendo um draminha também, né, gente? Tem a possibilidade dele usar, então assim, tem a tendência dele conhecer alguém, tá? Conhecer alguém aí no trabalho. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele tem o foco de constituir, de construir ali família, tá? E ele aqui, esse 3 de ouros, também tá sendo na mesma pegada que a dele, tá? Então ele tá focado em construir algo sólido aqui. Pode ser alguém aí do trabalho, para construir uma relação de uma forma madura, né? De uma forma madura, e se a gente fala de madura, de sólida, de compreensão do que ambos fazem, tá? E a gente tem, 9 de ouros. Então aqui, realmente, ele tá com o coração partido. Às vezes o coração partido de tomar uma decisão, de largar uma situação. Mas ele tá ali também voltado. Eu quero alguém do mesmo ramo que eu. Então eu quero realizar algo, né? Quero constituir uma família, mas também quero que a parceira também possa, às vezes não tô falando que ela seja atriz, mas que ela compreenda ou que ela esteja no mesmo ramo, tem alguma coisa, sabe? Mas aqui ele pode conhecer, tem a tendência, não sou mãe de Ná, tá? Tem a tendência sim dele conhecer alguém do trabalho, de onde ele está indo. Aqui, né, ainda aí voltando no amor, vamos ver o resultado aqui para esse ciclo, é que ele se sente autossuficiente, né? Então, assim, ele também ele quer arrumar, né? Ele sabe, mas ele se garante muito, né? Então, eu sou o rei da cocada, e eu sou mesmo o rei da cocada branca aqui. Aqui ele tá muito também, a sensação que eu tenho no jogo, gente, que ele, claro que ele quer arrumar alguém, mas ele tá muito focado em se estruturar, em realizar, né? Ele é muito autossuficiente,
Então ele se desfruta ali da própria companhia, ele se gaba, né? Então ele sabe ali da beleza que ele tem, do conforto, então ele gosta ali de estar num bem bom. Então se houver alguém, beleza. Então é alguém aqui que precise respeitar o espaço dele, a decisão dele e o que ele quer realizar, ok? Olha, já fala pra mim o que você tá achando, porque o seu comentário, Tchutchu, é muito importante. Então bora, gata! Dá o seu comentário aqui. Fala aí, tava com saudade de mim? Quem tava com saudade aqui, gato? Fala aí. Agora vamos para a saúde. Vamos lá para a saúde, que a gente entra aqui com a nossa querida papisa. Gente, adorei esse tarô, porque ele é grandinho, né? Então dá para você ver bem o desenho. A papisa, que é a situação atual. Gente, ele guarda, a papisa aqui mostra que o Jan, ele guarda muita coisa para ele guarda muita coisa que ele sente, né? Então, e aqui a papisa fala que ele precisa fazer exames, aquele check-up mais detalhado, tá? Uma atenção ao que é invisível, porque ele se garante muito, ele acha que tá tudo certo. Às vezes tomar um analgésico, tá tudo resolvido, né? Então ele precisa fazer um check-up diário aí, agora começando. Nós temos 4 de copas. Aqui, o 4 de copas aqui, gente, indica uma carta de apatia ou desânimo, né? Tenha bom ânimo, meu tchutchu, tenha bom ânimo. A fé nos salvou. Aí você pode falar assim, mas você acabou de falar que ele é autossuficiente. Mas eu tô falando do que é oculto, né? Então tem coisa que o corpo, gente, o corpo ele, por mais que ele tá ali na adrenalina, tá fazendo, tô feliz, eu posso, mas o corpo, né? O corpo ele pode pifar, né? Então, ele pode estar ali ignorando sinais do corpo, né? Pode estar ali focado demais em outras coisas, vamos dizer assim, né? Então ele precisa ficar atento aí aos sinais, precisa também, gente, evitar o isolamento emocional. Então, ele é muito emotivo, então ele pode ter... Quem diz que aquele grandão não pode ter... Como que fala? Ai, meu Deus. Eu esqueci. Depressão, claro que pode, né? A depressão, por mais ele pode não admitir, mas pode pegar ele, né? Isso é normal de qualquer ser humano, independente da classe, da cor, do credo, sei lá o que, mas tem coisa que não tem como, né? Então, aqui mas também é como eu falei, né? Essa questão do emocional, olhar direitinho. A gente tem o 2 de paus. O 2 de paus é quando a gente também... A sensação que eu tenho, o quanto ele precisa, ok, ele precisa ter o controle. O 2 de paus sempre fala assim, aquele ditado, parado como 2 de paus. Então, eu tenho todas as oportunidades, é por isso que a gente falou do check-up. Então, dá uma olhada, presta atenção nos sinais, né? Então, vai ser um momento também que ele vai ter ali o planejamento, a questão do planejamento. Eu vejo que o Jan também ele é muito afobado em algumas coisas, né? Por mais que ele é super inteligente, tem uma afobação aí.
Então, só que ele vai se recuperar, né? De olhar, de ter aquela visão clean do futuro, a energia vital. E ele precisa também, quando a gente fica parado, né? Parado como 2 de paus, porque a gente precisa tomar uma decisão. Que caminho? Uma decisão clara, né? Até sobre o que ele precisa cuidar também dele. Então, ele precisa olhar para o sinal, ele precisa observar e aceitar o comando. Então, assim, se o corpo está comandando, ele tem que respeitar, né? Então, tem que ter essa ordem aí, né? Desse comando. Como eu falei, voltando, gosto de voltar, né? A gente vai lembrando das coisas. Como eu falei, gente, o 9 de copas aqui é ali uma carta de realização, né? Então, de realização e pode ter uma finalização de ciclos, né? Tem sucesso para vir, né? Tanto emocional, mas ele tá muito sozinho, ele tá muito isolado, tipo assim, é bem aquilo que eu falei, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não é você, né? Então ele tá muito ali focado, pensando nele mesmo, né? Ele tá usando a dor também como combustível para o trabalho. Aí você pode vir com os seus julgamentos. Ah, mas a fulana não valia nem o chiclete. Não, 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 não. De novo, coração do outro é terra de ninguém. Tem coisas que não cabe a gente julgar, né? Então aqui a dor aqui sendo transformada, ele construindo, ele utilizando essa dor, trabalhando muito, ele vai se dedicar ao trabalho porque ele tem vontade de realizar algo maior, né? Como eu falei, ele pode estar preso em alguma coisa. O destino também está agindo aqui, coisas que ele não controla, vai mudar. Por isso que saiu, pulou aqui, ó, a roda da fortuna, né? Então, o que estava parado tem aí para dar uma transformação, né? Então, as coisas elas vão girar muito rápido. Quando ele olha e vê onde estava estagnado, onde ele estava ali numa zona de conforto, as coisas começam a mudar. Então, o Jan aqui, gente, vai viver um ano de colheita material incrível, tá? Como mostra aqui a carta do 9, tá? Mas que ele precisa tomar cuidado pro trabalho, né? Não sufocar a cura do coração dele. Então, a sorte tá do lado dele, mas a felicidade aí virá da sua própria companhia. Então, ele sabe que tem coisas que ele se basta, né? Nada como o tempo ao tempo. Então, assim, até em questão de relacionamento, voltando de novo, tá? Ele tem a tendência, Carta de ouro, gente, é uma carta demorada. Não tô falando que é amanhã, mas pode acontecer pela energia. Mas aquela coisa que ele quer realmente, né? De ter uma pessoa ali estruturada, uma pessoa que atenda ali, aceita a forma dele e não exige que ele mude, tá? Isso também pode ter a tendência de demorar. Por que você tá falando? Carta de ouros é uma carta demorada, mas hoje ele tá dando mais importância para ele mesmo. Então, dando importância para a carreira dele. Deixa eu ver aqui. Vou tirar, ó, até pegar. Gente, eu acabei de chegar de viagem. Vou tirar o baralhinho da rosa.
Que aonde eu vou, eu carrego meu tarôzinho. Então vamos ver aqui o que o tarô da Rosa fala pra ele. Fechando. Gostou? Você que já conhece aí, acompanha o Jean, bateu? Fala pra mim. Quer tirar uma tiragem sua? Somente sua, na sua energia? Bora me chamar, meu contato está na descrição do vídeo. Terei o prazer de bater um papo aí com você, de falar tudo que as cartas estão colocando aqui na mesa, tá? Então vamos lá, vamos entender mais mensagem aqui. Obstáculos, dependência ou vício. Falar e escutar. Solidão. Ele tá muito esse ano de ficar sozinho. Porque ele quer fazer esse ano, gente, as escolhas certas. Então é como se ele ainda tá naquela vibração de obstáculos. Ainda é dependente de situações e pessoas. Pode estar preso ali em alguma coisa, em vício, alguma coisa. Gente, vício, tá? Eu tô falando alguma coisa que ele continua tentando, ou de personalidade, ou até de coisas mesmo. O quanto ele precisa mudar. O falar e escutar me lembra muito do que eu falei da questão da saúde, dele escutar o corpo dele, né? Dele respeitar ali os limites do corpo dele. É importante isso. Então ele vai estar um ano ali querendo, experimentando a solidão, né? Mas com a autoestima grandiosa também. Ele sabe que ele é todo poderoso, só que ao momento ele sabe que a solidão é importante para ele fazer as escolhas, né? Fazer as escolhas. Então ele tá ali, ó, avaliando os prós e os contras das coisas, né? Mas ele vai estar ali, ó, o fundo do deck saiu, confia. Ele tá muito confiante no que o universo, no que a vida oferece para ele, tá? É isso, vamos ver. Ai, vamos tirar aqui o baralho cigano. Deixa eu ver, pra finalizar aqui. Vamos ver o que o baralho cigano, ele... Aqui eu vou colocar como um alerta, né? Vamos ver. Ó, o alerta, gente, a nuvem é o mental. O mental aqui dele, por isso que a gente falou, né? Das emoções, né? Eu falei isso. Tanto que no começo eu falei que a língua dele tá afiada, ele vai estar pronto. Então, tomar cuidado com o mental dele, né? Ó, orar e vigiar é a carta da raposa. Então, ele vai estar muito astuto. A palavra que vem aqui, gente, ele pode até estar um pouco ignorante, o quanto ele precisa tomar cuidado, né? Vigiar, né? Então, a comunicação dele é um carro forte, né? E a língua dele pesa. Por quê? Porque ele se acha o todo-poderoso. Gente, eu não tô falando nada ali pra acabar com ele, não. Tô falando coisas que até todo mundo já sabe como que é a personalidade ali do Jean. A gente tem a carta da lua, das emoções. Então, o quanto as emoções, por mais que a gente... Por isso que saiu o 3 de espadas. Por isso que a gente falou, né? E é isso, minha gente. A nuvem também, como eu falei, a nuvem, ela vai falar dessa confusão mental, né? Desse período de instabilidade, né? Climática no emocional dele. O pensamento do Jean vai ficar ali nublado. O que ele pode não conseguir enxergar aqui saída, né? Saída ali para problemas simples. Então, por isso que quando ele atacar com palavras, é porque ele não tá sabendo sair ali, né? Sair dessa situação, ter uma solução, na verdade, né? Então, aqui,
tem essa questão da ansiedade, dos pensamentos cíclicos, né? Aqui para mim, ele tem que tomar cuidado com a depressão, né? Então, a importância de ser acompanhado por um médico, fazer os exames ali, né? E a raposa aqui, gente, também fala do ego, né? Do que a carta do, pra mim, é a carta do auto-boicote, né? O quanto ele precisa ficar atento, né? Se prevenir, porque é uma carta que fala ali do aviso de armadilhas, né? Então, no externo, ele precisa tomar cuidado com as pessoas próximas, né? Que fingem ajudar ele, né? Ou até buscando ali ajuda, mas de uma certa forma, pessoas que estão ali sugando a energia ou ali a imagem dele, né? Querendo a imagem dele para se sobressair. Então, aqui a nossa querida raposa fala do auto-boicote, né? Aqui do auto-boicote, que pede, a raposa ela é astuta, né? Então, esse boicote, gente, pode ser contra ele mesmo. Então, às vezes ali criando estratégias de defesa, né? Então, é como eu falei, às vezes a língua dele pode matar ele, né? Uma língua afiada, ou a forma de tratar pode prejudicar muito. Então, é um alerta para ele não acreditar em tudo que a mente dele diz, né? Quando ele tá triste ou quando ele não consegue se colocar no lugar do outro, né? Principalmente aqui no lugar das fãs aqui, né? Como eu falei, aí a gente... Por isso que eu acho que a jogada é a questão do emocional dele, porque a gente tem a nuvem e tem a lua, né? Que a lua lida com o subconsciente, com o que está oculto, né? O vigiar. A lua, ela intensifica, né, as emoções. Então, se ele tá bem, ela brilha. Se tá mal, ele afunda aí na melancolia, né? Então, quando eu falei o orar, a lua pede essa conexão com o divino, né, com a intuição. Como ele pode, é como se fosse uma prevenção, né? Então, aqui ela avisa, como eu falei, ela avisa aí que o corpo vai somatizar, né? O que ele não pode falar, o corpo ele grita. Então ele pode ter dores, ele pode ter a insônia, cansaço excessivo. Então é isso. Aqui o quanto ele precisa filtrar muito bem quem entra na casa dele, quem tem acesso à intimidade dele agora, né? Aqui a importância aqui dele olhar realmente, colocar o peso no prazer dele, né? Até que ponto o meu prazer, o que meu prazer vai levar, o que meu prazer vai agregar, né? Então, tomar o cuidado, por isso que eu falei, a raposa ela vem ali também de abrir os olhos dele, né? Saber controlar os desejos dele. Como eu falei, aqui o orar e vigiar, então, que trouxe a papisa fala desse orar e vigiar, né? O quanto ele precisa do silêncio, né? O quanto o Jan, gente, e eu acho, pode ser que ele, não sei se ele faz ou não, o quanto ele precisa de uma terapia, porque essas cartas, a papisa, a carta da lua,
da nuvem, ela indica, tá? Isso, sobre essa necessidade da gente procurar um profissional, né? Essa busca espiritual também, para não deixar ali as nuvens virarem uma tempestade. Então ele tem que cuidar desse lado emocional, do mental dele, né? É isso pro ano. Você gostou? Fala como que foi pra mim. E até o próximo vídeo.